Na década de 90, eu era um artista mirim. Vou preservar minha identidade. Como eu disse, eu era um artista mirim. Participava de novelas, comerciais e alguns filmes. Tive uma infância muito agitada para a minha idade. Eram raros os momentos que eu poderia desfrutar da minha infância. Acordava cedo, ia para a escola e quando largava, sempre tinha alguma atividade para fazer. Eram aulas de teatro, natação, ou na maioria das vezes, gravar algo que eu sempre era chamado para fazer. Eu tentava diversas vezes ter um tempo para mim, mas meus pais sempre estavam explorando o meu lado artístico e nunca deixando eu descansar nem um pouco. O único momento que eu tinha livre, eu assistia meu programa favorito, Bananas de Pijama. Eu adorava aquela série. Inclusive, eu dormia com um pijama do B1. Toda a decoração do meu quarto tinha como tema bananas de pijamas. Eu sempre gostaria de trabalhar de alguma forma com algo relacionado à série, para poder ter a chance de conhecê-lo de perto e todos os outros personagens. Isso iria me deixar bastante feliz. Em um certo dia, eu estava ensaiando para a participação de uma novela e estava rolando uns comentários que os produtores de Bananas de Pijamas estavam em constante conflitos e que a série estava prestes a terminar por esse motivo. Eu fiquei tão triste em saber daquilo. Era uma das poucas coisas que eu poderia aproveitar da minha infância. Depois de alguns dias, tive a confirmação que a série iria acabar e teria um episódio final de despedida. Eu só pensava que de alguma maneira eu iria levá-los no meu coração. Eu poderia dizer que eu era um fã mirim. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu descobri que o episódio final seria exibido antes para 4 crianças famosas que gostassem bastante do programa, para depois darem seus comentários em entrevista para canal de televisão. E eu era uma daquelas crianças que tinha conseguido aquele privilégio. O melhor disso tudo, que o episódio seria exibido para nós, em uma sala de cinema, só para mim e mais 3 crianças. Eu estava ansioso para poder presenciar aquilo, antes de todo mundo. Eu lembro que se falavam que o episódio final seria um episódio de despedida, que seria anunciado pelas crianças que já tinham assistido. Isso precisaria ser mantido em segredo, para ninguém saber que seria o fim de Bananas de Pijamas. Diferente dos outros, esse episódio não teria 5 minutos, como de costume, e sim 15 minutos. Seria um episódio especial. Muitos falavam que esse episódio seria para todos os fãs se despedirem dos Bananas de Pijamas, que seria totalmente o fim. O objetivo era ser feito isso para que ninguém mais pedisse a volta do programa. Eu estava empolgado, mas ao mesmo tempo triste com o fim. O incrível é que para onde eu estava indo para gravar, todos só falavam sobre isso. E todos os dias tinha uma notícia diferente de como iria ser. Muitos não queriam acreditar. Naquela época, o programa estava fazendo muito sucesso por aqui. Os produtores queriam que a exibição do último episódio tivesse apenas a presença das crianças. Os pais iriam ficar do lado de fora esperando as crianças sair de lá, para eles não tirarem a atenção dos seus filhos de alguma forma, e que pudéssemos prestar atenção em tudo, para fazer a divulgação do último episódio de uma forma animada para atrair o público. O grande dia estava chegando, e eu estava sofrendo uma pressão muito grande, porque eu iria fazer a parte da crítica. Crianças iriam fazer a crítica, isso era hilário. Meus pais sempre me falando para eu ter total atenção em cada segundo do episódio, que aquilo era muito importante por ser um programa de grande sucesso. Mas
Isso estava soando normal para mim. Era só assistir e falar sobre a minha experiência. E chega o dia da exibição antecipada do último episódio de Bananas de Pijamas. Eu fui o primeiro a chegar. Em seguida, chegaram as outras crianças com seus pais. Eu conhecia todas as crianças que estavam lá. Conversamos um pouco do lado de fora e depois fomos chamados para dentro da sala de exibição. Nas cadeiras continha o nome de cada um e eram bem afastados um do outro. Eles realmente queriam que a gente prestasse total atenção. Todos já estavam sentados e o episódio se inicia com a abertura comum e começa com todo o lugar nevando. E era uma neve bem densa e todos estavam na loja do Rato de Boné. Todos estavam na loja do Rato de Boné e eles estavam conversando sobre aquela neve. Os Bananas de Pijamas, os ursos e o Rato de Boné pareciam estar bastante preocupados. E na loja, as prateleiras estavam com poucas comidas. O B2 fala para todos que estavam presos e não dava para sair da loja, porque a neve estava cobrindo toda a loja e estava muito frio. O Rato de Boné fala que todos deveriam ficar lá dentro até essa tempestade passar e que aquilo poderia durar dias. Morgan, o urso, fala que a comida iria acabar rapidamente e todos iriam ficar com fome. E de repente todos abaixam a cabeça. Aquela situação estava muito triste e eu estava esperando o momento em que tudo iria se resolver. A cena fica escura e o narrador fala: 5 dias se passam. E mais uma vez mostra aquela neve de uma forma muito mais forte. Parecia que nada havia se normalizado. E retorna para dentro da loja. A comida que estava na prateleira havia acabado. Os ursos estavam reclamando que estavam com fome. A Lulu estava deitada no colo do B1, dizendo que não estava aguentando mais de fome. O Rato de Boné falava que a tempestade poderia acabar a qualquer momento e que todos deveriam esperar mais um pouco. B2 e M estavam sentados no chão, brincando com alguns brinquedos para tentarem se distrair. E o Morgan estava reclamando bastante da fome. A tela fica escura novamente e o narrador mais uma vez fala: 5 dias se passam. O Rato de Boné estava dando um remédio para Lulu. Ela parecia estar bem doente. O rato disse que todos não iriam aguentar mais se essa neve não passar. O Morgan parecia fraco encostado no balcão. A Amy estava sentada perto da Lulu, segurando a mão dela. Era uma cena triste. O que estava acontecendo? Então, bem baixinho, B2 fala para B1 com uma voz triste: tá pensando o que eu estou pensando, B1? B1 se vira com lágrimas no rosto e diz: com toda certeza, estou sim, B2. Os dois se levantam e vão para a frente dos seus amigos e falam: meus amigos, hoje tudo pode melhorar para vocês. Vamos solucionar a fome que vocês estão sentindo. Mas quero pedir para todos que nos acompanharam até hoje que guardem nossos momentos de brincadeira e felicidade no peito. Que isso era o mais importante para nós. Eu não percebi na hora, porque eu era muito novo, mas hoje sei que aquela mensagem era para os telespectadores. E eles continuam: lembrem exatamente o que somos. E o que somos podem ajudar vocês a não continuarem com fome. Os ursos se olham entre si sem entender nada. E o rato
já entendendo, fala: tem certeza que querem isso? Podemos esperar mais um pouco. E B2 chorando fala: temos certeza. Por vocês fazemos tudo. O rato se abaixa perto dos ursos, fala algo que não conseguimos entender, porque ele falou no ouvido de cada um. Então, os ursos e o rato vão chegando perto de B1 e B2 e as bananas se ajoelham. E a câmera vai saindo da loja, mostrando a neve caindo. E escutamos barulhos de algo sendo mastigado. E a cena corta para novamente dizendo: 2 dias se passam. E aquele lugar estava com um sol radiante. A neve toda havia acabado. E da loja sai Morgan e o rato de boné, segurando cada um uma casca de banana gigante. E surge a mensagem: fim. E a tela fica toda preta. Todas as crianças, inclusive eu, começamos a chorar. E entendemos que B1 e B2 haviam perdido a vida. E saímos correndo de lá assustados com aquilo. Nossos pais correram para saber o que aconteceu. E foi um tremendo fracasso aquela exibição. Foi tão pesada a situação que os produtores desistiram de cancelar o programa. Mas aquelas crianças daquele dia nunca mais quiseram saber do programa. Tenho pesadelos quase toda semana com esse maldito episódio que não sai da minha cabeça.